E aí, galera, hoje nós vamos dando continuidade ao nosso conteúdo de proporcionalidade. Nós vamos ver a propriedade fundamental das proporções, que, no caso, a aplicação mais conhecida e mais utilizada é em regra de 3, certo? Então, a maioria das pessoas conhece só como regra de 3. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês aqui como funciona essa propriedade. Quando a gente tem duas razões, certo? De uma mesma proporção, nós podemos considerar aqui sua igualdade. Eu vou dar um exemplo, ó. Na aula anterior a gente viu o exemplo de proporcionalidade sobre como fazer um café, né? Que Bia fazia o café dela da seguinte forma. Ela colocava 2 colheres de pó de café para cada 500 ml de água. Então, nós poderíamos fazer várias quantidades diferentes de café usando essa mesma proporção que Bia usa para fazer o café dela. Por exemplo, se eu quiser fazer apenas 250 ml, eu vou usar apenas 1 colher de pó de café, certo? Então, isso aqui é um exemplo de duas razões proporcionais, então elas são iguais, ok? Então, a propriedade diz o seguinte, aqui a gente conhece A e D aqui, que são os dois extremos, e B e C, os dois meios. Então, nesse caso aqui, um exemplo com números, né? 2 e 250 seriam os extremos e 501 seriam os meios. A propriedade diz o seguinte, ó. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Algebricamente, isso significa que A vezes D é igual a B vezes C, certo? Então, vamos só verificar aqui rapidinho essa propriedade aqui nessa nossa proporção, certo? Do café. Então, o produto dos extremos, né? 2 vezes 250 tem que ser igual ao produto dos meios, 500 vezes 1. 2 vezes 250 dá 500. 500 vezes 1 dá 500. Então, verificado aqui nesse exemplo. Vocês vão ver em um exemplo prático como que utilizamos isso para resolver problemas. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Ó, uma usina produz 500 litros de álcool em 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilos de cana. Então, aqui, com esse exemplo, vocês já podem ver por que chamamos de regra de 3. Ó. São dados 3 valores conhecidos, né? Aqui, 500 litros para 6.000 quilos de cana-de-açúcar e 15.000 quilos de cana-de-açúcar para a quantidade de litros que a gente vai descobrir. Então, tem um valor oculto aí e 3 valores conhecidos. Então, por isso que chamamos de regra de 3. Então, a primeira dica aqui é que vocês organizem as grandezas, certo? Muito importante organizar as grandezas para entender bem o problema. Então, as grandezas envolvidas nesse exemplo é os litros, né? Vou botar só aqui como L. E a massa aqui de cana-de-açúcar, que é em quilo. Ok? Então, primeiramente, a gente sabe que a gente consegue produzir 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. E queremos descobrir quantos litros de álcool nós vamos produzir com 15.000 quilos. Aí, esse valor que a gente não sabe, a gente vai chamar de X, certo? Como já é do costume a gente usar e abusar da letrinha X, né? Quando a gente não conhece um valor. Outra dica é vocês fazerem a análise aqui sobre as grandezas, certo? Se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Esse caso aqui é bem simples, mas vocês vão ver que problemas mais, assim, como é que se diz, mais complicados, é muito importante fazer essa análise, certo? Porque aqui, ó, se eu aumento a quantidade de álcool que eu quero produzir, eu tenho que aumentar ou diminuir a quantidade de quilos de cana-de-açúcar que eu vou utilizar nessa produção. Obviamente, aqui a gente sabe que tem que usar mais, né? Se eu quero mais álcool, eu vou ter que usar mais cana-de-açúcar para retirar esse álcool dela. Então, as setinhas estão apontando para a mesma direção, é diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, não tem muito nem o que problematizar. É só escrever as razões do mesmo jeitinho que está aqui na organização que a gente fez das grandezas.
certo? Então, eu vou escrever da mesma forma que eu organizei aqui as grandezas, eu escrevo a fração, que fica bem mais simples de resolver. Depois disso, a gente pode usar a propriedade, certo? Mas antes de eu usar aquela propriedade, né, eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar aqui para facilitar os nossos cálculos, porque não tem necessidade de eu trabalhar com esses números tão grandes, quando aqui é uma fração, né, e a gente pode simplificar esses zeros, certo? Então, fica 6 sobre 15. Aí, agora sim, nós fazemos produto dos extremos é igual o produto dos meios, certo? Eu já vou colocar a parte com a incógnita desse lado para facilitar. Então, fica 6x, né? X vezes 6 é 6x, igual a 500 vezes 15. 500 vezes 15 vai dar 7.500. Ok? Até aqui tudo bem, né? Aí, x vai ser igual a 7.500 dividido, certo? Dividido por 6. O que está multiplicando, a gente passa dividindo, certo? Ou, melhor ainda, estamos dividindo os dois lados da nossa equação por 6. 7.500, ainda coloquei um zero a mais aqui, né? 7.500 dividido por 6 vai dar 1.250. Então, x é igual a 1.250, que no caso aqui, né, em litros, então é 1.250 litros. Ok? Nós vamos ver mais um exemplozinho aqui para fixar melhor. Então, vamos para o nosso segundo exemplo aqui. Então, observe as informações da imagem abaixo. Essa imagem foi retirada do videozinho que tem disponível no YouTube. Eu posso deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? Cartilha Planeta Água, você sabia. É bem interessante esse vídeo aqui sobre conscientização do uso da água e tal. Aí, com base nessa estimativa e usando a regra de 3, responda. Quantos litros de água consome por dia, em média, uma família com 5 pessoas? Certo? Aqui esse problema é bem simples mesmo, mas vamos fazer os mesmos passos que a gente fez anteriormente, certo? Organizar as grandezas. Quais são as grandezas envolvidas aqui, ó? Aí nós vamos olhar para a imagem que tem os nossos dados. Em 2013, o consumo médio de água de uma pessoa era de 166 litros por dia. Então, no caso é pessoas, né? Vou deixar só assim. E litros de água. Vou botar só o L. Então, uma pessoa consome por dia 166 litros. Aí, o que a gente quer saber, ó, a pergunta é aqui, ó. Quantos litros de água consome por dia, em média, uma família com 5 pessoas? Então, 5 pessoas e o valor em litros vai ser X que a gente quer descobrir. Então, aqui também... obviamente, vocês já devem ter sacado que é diretamente proporcional, né? Obviamente, se eu tenho mais pessoas na casa, né? E cada pessoa consome uma quantidade aqui de água, mais pessoas vai consumir mais água. Então, é diretamente proporcional. Vamos só pegar as grandezas aqui e escrever. Vai ficar 1 sobre 5 igual a 166 sobre x. Então, aqui vai ficar 1 vezes x, que é x, e 5 vezes 166. 5 vezes 166 é 830. Então, aqui já direto a nossa resposta, certo? Então, 5 pessoas, em média, vai gastar 830 litros de água por dia. Vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo, eu já coloquei aqui, né? Mas vocês vão entender. Mas eu já destaquei que vai ser inversamente proporcional. Então, vamos seguir os mesmos passos que a gente seguiu nos exemplos anteriores, certo? Primeiramente, vamos ver o que diz aqui o problema, né? O exemplo. Um carro, a velocidade de 60 km por hora, faz certo percurso em 4 horas. Se a velocidade do carro for de 80 km por hora, em quantas horas seria feito o mesmo percurso?
Então, as grandezas aqui vai ser quilômetros por hora, que é a velocidade. E o tempo, né, em horas, o tempo levado no percurso. Primeiramente, a gente sabe que quando ele está a 60 km por hora, leva 4 horas para fazer esse percurso. Se a velocidade for de 80, em quantas horas seria feito o mesmo percurso? Então, o que a gente quer descobrir é em quantas horas ele vai fazer esse percurso a 80 km por hora. Aí aqui é agora onde entra que nós vamos analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. O que acontece? Se eu estou em um carro, eu vou fazer um percurso que é igual, né? A mesma distância. Se eu aumento a velocidade do carro, o tempo que eu vou levar no meu percurso vai ser maior ou menor? Certo? Vai ser menor. Por quê? Se eu estou indo mais rápido, né? A velocidade está maior, o tempo com certeza vai ser menor. Então, é inversamente proporcional. Aí vocês vão ver agora o que muda, certo? O que muda no nosso problema. Eu não posso mais simplesmente escrever da mesma forma que está aqui, ó. 60 para 80, como 4 e x. Não. Como é inversamente proporcional, eu vou pegar uma dessas razões, apenas uma, certo? Se você inverter as duas, não tá certo. Uma delas. E vou escrever inverso. O x vai ficar em cima e o 4 embaixo. Pronto, resolvido o meu problema, certo? Então, quando for grandezas inversamente proporcionais, você inverte uma das razões e está resolvido o problema. Agora vamos calcular, certo? Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou simplificar aqui. Aí aqui fica 8x, né? É igual a 6 vezes 4, que é 24. Então, x é igual a 24 dividido por 8, que vai ser 3, certo? No caso aqui é horas, que a gente estava descobrindo quantas horas ia levar para fazer esse mesmo percurso a 80 km por hora. Então, é essa a resposta. Certo? Então, fica a dica aí. Seguindo esses passinhos aqui, não tem como errar. Organiza as grandezas, faz a análise aqui se é diretamente ou inversamente proporcional e depois aplica a propriedade e você faz qualquer problema de regra de 3 dessa forma. Tchau, até a próxima aula. Fiquem em paz.